No primeiro sermão de domingo passado, da série Fé e Trabalho, eu comecei mencionando que o trabalho é uma criação divina, que Deus é um trabalhador ativo e criativo, que o trabalho foi criado no paraíso antes da queda, portanto, o trabalho em si não é um castigo. Mas após a queda, a terra foi castigada, a terra foi amaldiçoada e as condições do trabalho foram afetadas por essa maldição. Mas o trabalho em si não é um castigo, o trabalho faz parte do plano original de Deus para nós, seres humanos. Mas, como as demais áreas, foi afetado. Por isso, a expressão que a terra produziria espinhos e ervas daninhas, cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas, é uma expressão para designar que o trabalho, embora criado por Deus e parte do plano original de Deus, afetado pelo pecado, traria dores, frustrações. O trabalho se faria acompanhar de desgastes, de problemas para os seres humanos. Esta é a mensagem do Gênesis quando nós lemos a respeito da queda, como fizemos agora no 3º capítulo. Será que isto é real? Será que o trabalho se faz acompanhar realmente de dores, frustrações, problemas? Veja alguns dados que foram publicados há algum tempo na revista Negócios, uma pesquisa feita com executivos que apresenta os seguintes resultados que traduzem estes espinhos e ervas daninhas no mundo do trabalho. Nós temos na tela, acompanhem comigo, 84% dos executivos entrevistados disseram que estavam infelizes com o trabalho. 54% estão infelizes com o tempo dedicado à vida pessoal, ou seja, não tem tempo para viver. 58% percebem que o cônjuge está descontente com o trabalho excessivo, com a jornada de trabalho sempre exaustiva. Uma outra pesquisa, agora não restrita ao mundo dos executivos, mas ampla, feita com todos os trabalhadores, uma pesquisa coordenada por Eliane Saad, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ela fez esta pesquisa entrevistando 6.000 trabalhadores. E a pergunta dirigida aos trabalhadores foi a seguinte: você é feliz no seu trabalho atual ou na sua última ocupação? A resposta obtida foi a seguinte: 48% responderam não. Eu não sou feliz, eu estou infeliz no meu trabalho atual ou estava infeliz na minha última ocupação. Pensemos um pouco sobre isso. Quase metade das pessoas que estão trabalhando, que estão ativas na vida do país, estão infelizes com o trabalho. Se dividíssemos a igreja aqui, metade seria de pessoas infelizes e a outra metade de pessoas felizes com o trabalho. A infelicidade é maior entre as mulheres. 59% dos entrevistados, aqueles que disseram que estavam infelizes, são mulheres. Sob o ponto de vista da geografia, nós temos uma informação interessante também. Dentre os infelizes com o trabalho, 86% daqueles que responderam que não são felizes no trabalho moram na cidade de São Paulo. Logo, se você for mulher, morar na cidade de São Paulo e trabalhar, a chance de ser uma pessoa infeliz com o trabalho é muito grande. Os dados acima apontam um grande desafio. O desafio de desenvolver um trabalho satisfatório, o desafio de ser feliz no trabalho. Mas será que isto é possível? É possível. Pouco mais da metade das pessoas dizem que estão felizes no trabalho. E você? Como responderia essa questão? Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com a sua ocupação? Ou você que já se aposentou, quando estava na ativa, você estava feliz no trabalho que você realizava? Estava satisfeito? Pergunta que nós devemos nos colocar é a seguinte: será que a fé cristã, será que a palavra de Deus que lemos há pouco pode nos ajudar na elaboração da nossa visão a respeito do trabalho, e não só na elaboração da visão, mas também nas nossas atitudes, na elaboração de tudo aquilo que acontece no mundo do trabalho, e pode nos ajudar a reagir de uma forma positiva, de tal modo que contribua para a felicidade no trabalho? Pode.
e eu gostaria de fazer algumas considerações com você. A primeira delas é que, se você está infeliz no seu trabalho, antes de mudar de trabalho, antes de começar a mandar os currículos, eu gostaria que você fizesse as seguintes considerações. Platão, filósofo grego, ele dizia que a vida não examinada, a vida sem exame, ela não é digna de ser vivida. A vida precisa ser refletida, precisa ser objeto de reflexão. Então eu começaria propondo para você um autoexame a partir da seguinte pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Este é o ponto de partida para o autoexame. Cada ser humano é o resultado de uma combinação complexa de 4 fatores. E esses fatores atuam diretamente na felicidade ou na infelicidade que temos com o nosso trabalho. O primeiro fator a ser considerado é o seguinte: coração. Coração é o que impulsiona a sua vida, é o que motiva a sua vida, são as suas paixões, são os seus sonhos. Cada um de nós possui motivações diferentes, possui interesses diferentes, possui inclinações diferentes. Aquilo que nos interessa, aquilo que desperta em nós o nosso entusiasmo, revela o nosso coração, revela a nossa paixão, revela os nossos sonhos. Por isso, Provérbios ensina: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há propósitos, interesses que brotam diretamente do nosso coração. Às vezes você está numa conversa e alguém diz uma palavra e aquela palavra imediatamente prende a sua atenção porque tocou naquele ponto de interesse, naquele ponto que está no seu coração, e não há nada de errado com isso. Deus nos fez assim. Foi Deus que colocou no nosso coração determinados propósitos, determinados interesses e determinados sonhos para a nossa vida. Foi Deus quem nos fez assim. Deus deu motivações e paixões diferentes para as pessoas. Pergunto a você: a área na qual você tem trabalhado está ligada ao seu coração? Está ligada à sua paixão? Está ligada ao seu sonho para a sua vida? Segundo fator que nós devemos considerar: competências. Competências são formadas por um conjunto de habilidades com as quais você foi presenteado por Deus. Coração são as paixões, são os sonhos, são os interesses, é aquilo que mexe conosco. Já as competências são as habilidades que Deus nos concedeu e que, por sua vez, são aperfeiçoadas pelo estudo teórico e pelo estudo prático. São aperfeiçoadas na forma de habilidades. Segundo uma pesquisa, uma pessoa possui em média de 500 a 700 habilidades. É muita coisa. Habilidades que vão desde uma coisa simples como tomar um garfo e levar a comida à boca, até coisas sofisticadas como o raciocínio metafísico mais elaborado, mais teórico possível. Alguns possuem habilidades com computadores, outros têm medo de computadores. Alguns são bons com números, outros são bons com máquinas. Alguns são bons para ouvir, outros são bons para liderar pessoas. Alguns são geniais com instrumentos musicais, conseguem aprender e conseguem tocar com facilidade. Outros são bons, por exemplo, no serviço prático, em tarefas que exigem a praticidade. Alguns são bons cozinheiros, outros são bons para apreciar. Eu estou nesse segundo grupo, daqueles que apreciam. Estas competências e habilidades, Deus colocou na sua vida. Foi Deus que concedeu a você as habilidades que você tem, aquilo que você consegue fazer com facilidade e aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você tem dedicado à sua vida. Pergunto a você: você sabe quais são as suas competências? Em quais competências você investiu tempo, dinheiro? Você dedicou tempo para a formação, para desenvolvimento dessas competências? Qual competência ou quais competências você tem desenvolvido na sua vida? Terceiro item. Todo ser humano também é formado por este terceiro item, o caminho.
Eu sou eu e a minha circunstância, dizia José Ortega. Ao nosso coração e às nossas competências, nós devemos somar o nosso caminho, a trajetória, a jornada que nós construímos ao longo da nossa vida, isto é, as nossas circunstâncias de vida, as oportunidades que nós aproveitamos e aquelas oportunidades que nós deixamos passar na nossa vida e não aproveitamos. Tudo isso entra na soma de quem nós somos e influencia tanto positivamente quanto negativamente a nossa trajetória profissional. Com o caminho, eu quero dizer o seguinte: a gente genial, gente brilhante, que muitas vezes desperdiça oportunidades e acaba ficando com uma carreira profissional frustrada. Por outro lado, todo mundo conhece a história de alguma pessoa que não era tão brilhante, mas com perseverança, com dedicação, com muito esforço, conseguiu construir uma carreira brilhante, uma carreira bem-sucedida. Uma pessoa que, mesmo não sendo tão brilhante, foi capaz de agarrar as oportunidades e aproveitar bem estas oportunidades. Quando nós falamos em caminho, nós estamos falando daquela história que todo profissional conta, e a certa medida ele diz: e então, em tal momento, eu tive esta oportunidade. E então, em tal momento, surgiu este ou aquele convite. Todos nós temos um caminho, uma trajetória, uma jornada que influencia positivamente ou negativamente a nossa carreira. E há um quarto item que é fundamental para responder esta pergunta: quem eu sou? O quarto item é o seguinte: caráter. O seu caráter pode ser resumido em 3 coisas: como você pensa, como você age e como você se sente. Como você pensa, como você age, como você se sente. O caráter são os valores que guiam as nossas escolhas. É aquilo que faz com que você coloque a cabeça no travesseiro à noite e consiga dormir tranquilo, sabendo que você fez o seu melhor, você fez aquilo que era correto. O caráter é o que sustenta você diante de uma avalanche de coisas que deram errado no trabalho, pois o caráter dirá para você: você fez o melhor, você fez aquilo que era certo, você fez a sua responsabilidade. Para resumir o que significa caráter, veja esta frase de atribuição anônima. Diz assim: reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Caráter é o que Deus sabe que você é. Caráter é aquilo que Deus enxerga na sua vida, é aquilo que Deus vê em você. Certa pessoa foi solicitada a dar informações sobre um candidato a uma vaga de emprego. E perguntada sobre esse candidato, se o conhecia, se era pessoa qualificada para aquele trabalho, a resposta foi a seguinte: sim, eu conheço esta pessoa. Ele é brilhante, ele tem uma formação excelente, estudou nas melhores universidades do país, trabalha com muita dedicação, é muito esforçado. É difícil encontrar alguém com uma formação melhor do que esta pessoa. Realmente possui uma formação extraordinária, uma experiência ímpar. A única coisa difícil é o caráter. A única coisa nele que não é boa é o caráter, mas o restante é ótimo. Tirando o caráter, é uma pessoa excelente. Pergunto para você: se você estivesse na posição de contratar essa pessoa, você a contrataria? Você recomendaria uma pessoa cujo caráter não é recomendável? O caráter é fundamental na vida de toda pessoa. Cada pessoa é uma combinação complexa e maravilhosa disso que eu tenho chamado de 4 Cs que formam você: coração, competências, caminho e caráter. Deus foi, Deus tem sido e será sempre participante na combinação desses 4 fatores em sua vida. Veja comigo o Salmo 139, que assim diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que a mão de Deus tem trabalhado ativamente no seu coração, nos seus sonhos, nas suas paixões.
A mão de Deus tem trabalhado ativamente na formação das suas competências. A mão de Deus tem atuado no seu caminho, nas oportunidades que você tem tido ao longo da sua vida, e a mão de Deus tem atuado no seu caráter. À luz disso, eu posso afirmar com toda certeza: não existem duas pessoas iguais. Portanto, você realmente é único e é capaz de fazer algumas tarefas, algumas coisas de modo único, com a sua impressão, com a sua marca. E quando esta sua singularidade se alinha, se encontra com o propósito de Deus para a sua vida, o resultado será aquela frase famosa: a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa e pelas razões certas. Segunda questão para o exame, antes de mudar de trabalho. Primeira questão, então, é quem eu sou. Segunda questão que você deve responder: há alguma atitude que preciso mudar? Antes de mudar de trabalho, nós devemos responder para nós mesmos: há alguma atitude que eu devo mudar em relação ao meu trabalho, em relação aos meus colegas de trabalho, em relação à minha profissão? Muita gente muda de trabalho para em pouco tempo descobrir que não existe no novo trabalho 1 milímetro sequer de terra que não haja espinhos e que não cresçam ervas daninhas. Eu não estou dizendo que você não deva ou não possa mudar de trabalho. Estou dizendo que você não deve fazer isso de modo precipitado, sem um autoexame, sem uma autoavaliação criteriosa. E nessa autoavaliação, se há alguma atitude que preciso mudar, proponho para você uma atitude apenas como cristão e como profissional cristão. Apague a linha entre sagrado e secular. Apague de uma vez por todas, se ainda existe na sua vida, essa linha entre sagrado e secular. Um equívoco que gera muita insatisfação entre os profissionais cristãos é a noção bastante popularizada, noção esta que divide o mundo entre trabalho sagrado e trabalho secular, trabalho religioso e trabalho não religioso ou trabalho profano. Com isto, muitos cristãos ficam com uma visão que é uma visão medieval, que o trabalho secular é aquilo que fazem para pôr comida na mesa, e o trabalho religioso, que nós estamos fazendo neste domingo, é o trabalho que realmente glorifica a Deus, é o trabalho da igreja, é o trabalho que agrada a Deus. Esta era a ideia predominante na Idade Média. Quando alguém queria viver a sua vida em consagração para Deus, para servir a Deus, ingressava num mosteiro. Mas Lutero saiu do mosteiro e Lutero protestou contra essa visão. Lutero foi muito claro ao escrever ao seu povo e à igreja do seu tempo, dizendo que o fazendeiro que ordenhava suas vacas glorificava a Deus com seu trabalho, tanto quanto o monge que lia a Bíblia o dia todo e que entoava cânticos de louvor para Deus o dia todo. Apague a linha que divide o trabalho entre trabalho secular e trabalho religioso, entre trabalho sagrado e trabalho que não é sagrado. Veja comigo o Salmo 24, versículo 1. Assim diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. De modo bem-humorado, o escritor Max Lucado ilustrou isto sugerindo que nós deveríamos, para desenvolver um espírito que não faça diferença entre trabalho religioso e trabalho secular, nós deveríamos desenvolver um espírito que contasse com o seguinte recurso de imaginação. Imagine que todo dia, quando você sai para trabalhar, a qualquer momento Jesus pudesse colocar-se ao seu lado, colocar a mão sobre o seu ombro e, olhando para você, dizer-lhe: lembre-se, você dirige o meu caminhão. Lembre-se, você trabalha na minha oficina. Lembre-se, você é médico no meu hospital. Lembre-se, você varre a minha rua. Lembre-se, você trabalha no meu escritório. Essa é uma perspectiva que não faz diferença entre trabalho religioso e trabalho secular. Outro texto fundamental
do Novo Testamento agora, para pôr fim a esta visão que faz essa dicotomia, esta separação entre sagrado e secular, é o texto de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo. Veja comigo o texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo estava falando para senhores e para servos, e estava orientando os senhores a que tratassem os seus servos com justiça, e estava orientando os servos para que trabalhassem com dedicação. Agora, observem que o apóstolo Paulo não diz: quando vocês fizerem coisas religiosas, façam-nas de todo o coração. Quando vocês fizerem o trabalho voluntário, façam isso de todo o coração. Quando vocês fizerem aquilo que vocês gostam, façam isso de todo o coração. Mas Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo. Tudo, não apenas aquilo que você gosta, não apenas aquilo que é aplaudido, não apenas aquilo que é reconhecido, não apenas aquilo que recebe recompensa imediata, mas tudo que você fizer, faça-o para o Senhor, faça-o para a glória do Senhor. Mas há uma segunda coisa que destaco nesse texto para você: cientes de que receberão do Senhor a recompensa. O seu patrão pode não reconhecer o seu trabalho. A sua empresa pode não ter um bom programa de promoção que faça jus ao seu esforço e ao seu talento, mas Deus recompensa. Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus não se esquecerá da sua dedicação, do seu esforço e que você trabalhou para Ele. Deus não falha jamais. Ele prometeu que recompensará aqueles que servem de todo o coração, independentemente do serviço que realizem. Esta mesma promessa foi repetida na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Assim diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Embora esse texto esteja num contexto imediato da assistência prestada aos santos, ele se aplica a todo o trabalho que é feito para Deus. Seja o trabalho na empresa, seja o trabalho em casa, seja o trabalho na igreja, não importa onde e o que, mas o espírito com que esse trabalho é realizado. Concluindo então a nossa reflexão deste dia e desta série, é possível ser feliz no trabalho? É possível ser feliz no trabalho? Sim, com a ajuda de Deus, tudo é possível, inclusive ser feliz no trabalho. É possível quando nós entendemos que não existe trabalho na face da terra que não tenha espinhos e ervas daninhas. É essa perspectiva que nós precisamos mudar em primeiro lugar. Às vezes as pessoas me dizem: você é feliz, você trabalha na igreja, trabalhar na igreja deve ser maravilhoso. E sempre que me dizem isso, eu posso responder com base na não divisão entre trabalho religioso e trabalho secular, posso garantir-lhes que em igrejas também existem espinhos e crescem ervas daninhas. Tem essa perspectiva, não há trabalho sem espinhos e ervas daninhas. Segundo, é possível ser feliz no trabalho? É possível. É possível se nós buscarmos sintonia entre aquilo que nós somos, aquilo que nós amamos e aquilo que nós fazemos no nosso trabalho. Portanto, busque autoconhecimento, mas busque também a vontade de Deus. Autoconhecimento e a vontade de Deus não são excludentes, são complementares. Conheça o seu coração, conheça as suas competências, conheça o seu caminho, as oportunidades e também desenvolva o seu caráter à luz da palavra de Deus. Não tenha medo
de experimentar a vontade de Deus para a sua vida profissional. Paulo diz que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, inclusive para o seu trabalho, também no seu trabalho. É possível ser feliz no trabalho? É possível. É possível, mas há um perigo a ser evitado. E esse perigo chama-se egocentrismo. Egocentrismo. Toda conversa sobre trabalho e felicidade corre o risco de descambar para um egocentrismo disfarçado ou, quem sabe, um egocentrismo descarado, aberto, assumido, confessado. Assim, não fique olhando somente para o seu umbigo. Olhe ao redor, agradeça pelo que você tem. Se você tem trabalho, já é um motivo para agradecer. Agradeça pelo que você tem, agradeça a Deus pelo que Deus tem dado a você, as oportunidades, os talentos que Ele tem confiado à sua vida. É realmente importante descobrir aquilo que você gosta de fazer, mas não seja egocêntrico a ponto de deixar que isto o impeça de fazer aquilo que precisa ser feito. É importante descobrir as suas paixões, mas não seja egocêntrico a ponto de dizer: eu só vou fazer aquilo que me dá prazer, eu só vou trabalhar naquilo em que eu realmente me sinto completamente realizado. Descubra o trabalho que precisa ser feito, mesmo que isto não esteja no topo da sua lista de preferências profissionais, no topo da sua lista daquilo que você gosta. Afinal, Eleanor Roosevelt tinha razão quando ela disse: a felicidade não é um objetivo, a felicidade é um subproduto. Que Deus o abençoe. Amém.